Eu vejo o jogador que você quer dizer. Sim, cuide dele. Eu pensei que ele estava sonhando. Eles. Usamos eles. Ele está lendo nossas palavras como se fossem uma história. Isso é bom, assim como o que acontece no sonho. Mas ele ainda não sabe que a diferença entre o mundo real e o sonho é apenas o tempo. Algumas vezes o jogador sonha que está em um mundo. Às vezes o jogador sonha que está lendo palavras em uma tela. Você tem certeza de que isso não é o mesmo sonho? Eles veem as palavras e criam um mundo dentro de sua cabeça. Uma história, um universo. E isso faz poderoso. Eu desejo contar-lhe que ele é a verdade do universo, que ele é feito de amor e matéria. Mas ele ainda não está pronto. Viu as palavras? Jogo terminado? Ele acredita que é o fim, mas é apenas o começo. O universo disse, eu te amo. E o jogador respondeu, eu te amo também. E o universo riu de alegria. E o jogo terminou, e o jogador acordou do sonho. E o jogador começou um novo sonho. E o jogador sonhou novamente, criando mundos com o poder do amor. E a escuridão se foi. E o universo continuou. E o jogador foi o universo. E o universo foi o jogador. Fim. O Ed Poema, ou o Poema do Fim. É um dos poemas mais lindos que eu já vi em toda a minha vida. Um dos poemas que tem me agradado, sabe? E quando eu zerei o Minecraft, eu vi esse poema e fiquei inacreditável. Eu fiquei de boca aberta. E é um poema tão belo. Só que poucos sabem que ele tem uma analogia cristã. E hoje eu vou falar tudo sobre o End Poem e sua analogia com Cristo e o seu escolhido. Caso você não saiba o que é o End Poem é um dos poemas que você, quando zera o Minecraft, você acaba recebendo ele, um poema do fim, que é quando você acaba matando o Ender Dragon e acaba voltando para o seu mundo. E é um dos poemas mais lindos que eu já vi em toda a minha vida, tá? É uns poemas que tem um significado simbólico tão lindo que acho que poucas pessoas notaram. E hoje eu vou mostrar para vocês o que esse poema tem a ver com o cristianismo. O que esse poema tem a ver com a ligação entre o homem e Cristo. Simplesmente isso, tá? E também vou mostrar simbolismos, né? Referências à própria Bíblia, onde tem versículos que se encaixam perfeitamente aí. Logo dizendo, tá, que não é verdade, tá? Isso não é só uma teoria, porque o criador do poema, ele falou pra gente interpretar do jeito que a gente quiser. Então, eu vou interpretar do meu jeito que eu vi, que é o jeito cristão. Então, fique aí comigo e a gente vai começar. Bem, vamos começar pela primeira frase que aparece no poema. Eu vejo o jogador que tu me criastes. Essa frase pode ser relacionada com Salmos de número 139, versículo 1, que fala: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Essa parte combina muito bem com essa frase, porque se formos alterar, pode ficar assim: eu vejo o filho que tu formastes. E seguindo essa parte, essa ordem, combina muito com essa parte da frase do eu vi o jogador, porque se formos trocar as palavras entre jogador e filho, vamos ter basicamente um salmo, que é o salmo de número 139, verso 1. E também a próxima frase que é citada é: sim, cuido dele. E outro versículo que nós podemos relacionar também é um salmo. Porém, esse salmo é Salmo 121, verso 7, que fala: e ele vos guardará de todos os seus caminhos. E sem trocar, vai ficar literalmente a mesma coisa, né? Vai ficar assim, cuido dele. E quem poderíamos relacionar com quem? Poderíamos relacionar com o Espírito Santo, que sempre nos guia e sempre nos guarda. Tanto que Jesus falou isso em João 14 e 23. Então dá pra perceber que tem um tipo de semelhança. Outra frase que também é citada é: ele pensa que chegou ao fim, mas é só o início. Podemos citar João capítulo 5 e versículo 28, que fala:
Não Você vos pode me maravilheis questionar disto, agora. porque vem a hora Mas em que quais são todos os os que estão no versículos, quais são sepulcro os da ouvirão frase? a sua voz. Bem, E os que fizeram bem todas as sairão para a frases são ressurreição da basicamente vida, uma e conversa os que fizerem entre mal dois para a ressurreição desenvolvedores. da Só que condenação. não sabemos quem Como são, podemos mas que parece relacionar ser isso com um ao outro? são duas pessoas Aqui fala da morte, né? Minecraft. Que todo ser humano, E todo como ser nós vivo podemos vai ter o relacionar espírito isso que vai voltar para com Deus e o corpo vai se Espírito transformar em Santo? pó. Basicamente, Mas também o próprio fala que Pai, a morte a não é primeira o pessoa fim, da a morte Trindade, é apenas o conversando com a início terceira pessoa para as da coisas Trindade, futuras, ou seja, Santo. para a salvação, para aqueles que Não fizeram só as coisas isso, certas, mas e também para a se formos condenação, levar em com as pessoas consideração que fizeram as tudo coisas que está erradas. sendo dito ali dentro do poema do fim é basicamente uma analogia cristã. Sim, uma analogia cristã. Por que eu digo isso? Se formos levar em consideração, se você tiver uma Bíblia aí na sua frente ou do seu lado, você pode ver e achar versículos ou frases muito parecidas com as frases que estão aí dentro do poema do fim. E aí você pode perguntar, mas quais são os versículos? Tem esses versículos estão Apocalipse, Jó, Salmos, Neemias, entre muitos outros. Se você olhar, vai conseguir encontrar a diferença ou até a semelhança. Mas você pode me perguntar agora, mas como é que fica tudo isso? Como é que fica você a trocar todas as palavras e colocar as palavras cristãs aí? Vem cá que eu vou te mostrar agora. Logo avisando a vocês que a minha interpretação, tá? O poema do final, no caso o poema do fim, não tem nenhum significado até agora. Mas o criador do poema falou que é para nós interpretarmos. Então aqui vai ficar uma interpretação cristã do que eu achei. E no final vou dizer o significado dessa interpretação, ok? Fiquem com um, entre aspas, espetáculo. Eu vejo o filho que tu formaste, sim, cuido dele. Ele pensa que chegou ao fim, porém este é apenas o princípio. Ele atravessou vales de sombra, de luz e de silêncio, e em cada instante eu estava com ele. Quando o medo o cercava, eu lhe dizia, não temas, pois eu estou contigo. Quando a dor o fazia duvidar, eu sussurrava, ainda há esperança. Ele acreditava estar só, mas eu habitava em seu interior desde o princípio dos tempos. Ele buscou sentido, perdeu-se e reencontrou-se, e em cada queda eu sustentei. Ele pensou que caminhava sem direção, mas era eu quem traçava os caminhos diante dos seus passos. Por vezes, ele sonhou com o fim, e eu lhe declarei, o fim é apenas o portão que conduz ao eterno. Pois o tempo é breve, e eu sou maior que o tempo. Eu vi temer a morte, mas eu o criei para a vida que nunca cessará. Eu o vi chorar na escuridão, e ainda assim, ele ergueu os olhos para o alto. Ele não sabe, mas quando pronunciou o meu nome, o céu inteiro se moveu em seu favor. E eis que agora desperta. Desperta do sonho do mundo e contempla a minha face. E eu lhe digo, bem-vindo a casa, meu filho. O labor terminou, o descanso eterno começa. E o espírito sussurra, tu venceste, não pela força, mas pelo amor. E o filho responde, eu te amo. E o céu canta em perfeita harmonia, amor eterno, nunca mais haverá noite. E o trono resplandece em glória, pois o Criador e sua criação estão unidos outra vez. E a luz jamais se apagará. O contexto varia entre muitos sentidos. Entre eles está a mudança do corpo, da alma e do espírito. Outros está falando da vida do cristão, dos seus desafios, etc, etc. No Minecraft são duas entidades cósmicas que conversam entre si sobre o protagonista. Mas aí é Deus e o Espírito Santo conversando. E a gente vê que uma vida de um cristão não é fácil. Sempre vai ter clamores, sempre vai ter tristeza, sempre vai ter petição de ajuda. E essa é a vida de um cristão de verdade. Isso eu me inspirei um pouco, né, no Indie Poem, e eu alterei algumas palavras para ficar parecido com a versão cristã. E eu espero que tenham gostado, tá? Logo aviso aqui, uma interpretação minha, o Indie Poem não tem nenhum significado, é para interpretação, tá? Então é isso, até a próxima.